Meus queridos, cá estamos nós para mais um vídeo. O meu nome é Diogo Borges e hoje conto novamente com a Carmen Ferreira. Ok, lá, Carmen. Vamos embora para mais um vídeo. Vamos falar sobre signo oculto. Bem-vinda de novo ao canal, Uhum. Carmen. Obrigada, é muito bom estar aqui de volta. E realmente faz muito sentido este tema hoje para completar o que falamos da primeira vez, porque acho que os dois juntos, mesmo para quem não estuda, não vai estudar, não está a planear estudar a astrogenealogia ou levar a astrologia a esse nível, já dão um bom contributo. Portanto, estou muito Exatamente. feliz, obrigada. Muito obrigado. E para quem não viu o outro vídeo da Carmen, que lançou o mês passado, sobre o ascendente, Uhum. o papel, não é? A função que nós assumimos, então é um vídeo essencial, porque tu vês no fim deste vídeo, mas de alguma forma, se já viste este vídeo, e houve muitas pessoas que nesse vídeo do ascendente pediram: eu quero ouvir falar sobre signo oculto, signo oculto. Então, para todos eles, cá está a Carmen a falar sobre signo oculto. E se calhar, Carmen, vamos começar pelo princípio. Imaginando que ninguém viu o outro vídeo, que chegou aqui de paraquedas, que não sabe o que é Uhum. astrogenealogia, enquadrando de uma forma assim simples o que é astrogenealogia, como é que tu achas que podes resumir Ok. esse Da conceito? forma mais simples possível, é a lente astrológica sobre os aspectos sistémicos, e aqui com sistémicos referimos ao sistema familiar do nosso mapa. Este é um princípio, a visão sistémica que tem estado realmente bastante ativa em Portugal nos últimos anos, tem-se ouvido falar cada vez mais, mas repara, para nós ocidentais isto é uma novidade. Esta ideia de ver o nosso desenvolvimento no sistema familiar. Já nem falo de todo o resto, sendo que acho que quem estuda astrologia precisa sempre de ganhar essa perspectiva. Nós não vivemos o nosso mapa isoladamente, precisamos sempre de perceber contextos, tudo isso. A questão familiar para o Oriente, por exemplo, é uma questão fundamental a seguir àquilo que nós vamos falar como o destino pessoal, que no nosso mapa podemos investigar de várias maneiras, também há a nossa inserção num sistema mais alargado que é a família. A astrogenealogia, com alguns contributos, mas sempre dentro da linguagem astrológica, vai então remeter-nos para essa história, para a história do sistema e qual é, no caso do signo ascendente, a nossa função, a tarefa que nos foi atribuída pelo sistema. No caso do signo oculto, vai nos remeter e vai nos ajudar a entender qual é a nossa verdadeira missão. Porque a função e propósito não são a mesma coisa. O propósito, digamos, que fica de cada vez que nós cumprimos uma missão, ela fica mais bem executada quando percebemos o propósito. Vou dar assim um exemplo muito básico. Ok, lavar a louça é uma tarefa, é uma função. Varrer o chão, qualquer tarefa daquelas a que não damos habitualmente grande importância. E às vezes até fazemos com alguma relutância, né? Mas se eu entender que lavar a louça faz parte desse propósito maior, que é de eu viver num ambiente harmonioso, ou um ambiente em que as pessoas que partilham o espaço comigo também vão poder desfrutar dele, né? Seja eu, seja no caso de partilhar. Então, se eu conseguir dar à minha tarefa simples a visão do propósito maior, eu acho que torna a tarefa mais fácil, torna a tarefa mais inspiradora também. É mais fácil de cumprir a tal tarefa se eu entender melhor o propósito. Isto faz sentido, não achas? Claro, claro, claro que sim, não é? Quando nós percebemos, ok, exatamente como estás a dizer, não é? Dizer, olha, faz isto. E a pergunta que vem normalmente a seguir é porquê? Não é? O faz isto seria então um ascendente. E o porquê, o signo oculto, seria isto. Exatamente, Então, não é? exatamente. É uma boa E é forma a de nós melhor vermos. forma, uh,
principalmente para as pessoas que nos ouvem ou assistem, que têm um bocadinho como eu, algum espírito rebelde, este percurso que eu tenho tido na visão sistémica, começou com a astrogenealogia, depois foi nas constelações, eu era um bocadinho resistente a esta ideia, apesar de ser caranguejo, porque havia aqui alguns termos e esta coisa parecia-me assim um bocadinho limitadora da minha liberdade. Mas, na verdade, por exemplo, entender estas coisas, entender a missão, ajuda-me a manter a minha liberdade, cumprindo a tarefa e o propósito, com outro nível de consciência. Eu também gosto de fazer a comparação com quando nós trabalhamos numa empresa, o nosso papel na empresa, e quando falamos em empresas com uma visão mais atual, mais holística das coisas, dos recursos humanos, elas vão também não só colocarem-nos a nível de esclarecimento daquilo que é a nossa função, mas de entendermos melhor o propósito e a missão da empresa, né? Enquanto quadramos isso. Então o signo oculto é isso. E, portanto, Que é bom, muito olha, importante ter essa noção exatamente. também. Então, para nós complementarmos isto, para percebermos isto melhor, a Carmen trouxe aqui uns PowerPoints para nós, para nos dar de apoio. Carmen, vamos Uhum. lá então. De alguma forma, isto deve ter sido alguma coisa que tu já acabaste de explicar, não é? O que é então o Sim, signo oculto sim, na sim, perspectiva da, sim. da astrologia, da Um, astrologia, não é? ok, o único pontinho que está aí que eu ainda não disse de outra maneira é a parte, por isso, o Enzo de Paula, de quem tudo isto, toda esta informação que estou a passar, recebi, portanto, e os meus agradecimentos a ele, por isso é sempre bom mencionar, não é? De quem é que recebemos fazer essa homenagem a quem nos ensinou. Ele chamou-lhe o signo oculto um bocadinho por isso, e daí é mais importante ainda. Porquê? Porque não é um signo para o qual tu olhas com, muitas vezes nem, por exemplo, acontece muito o signo oculto ser um signo que não tem planetas, ok? Nós já vamos perceber quando fizermos o cálculo que ele não pode ser o signo ascendente, portanto não vais olhar para ele por aí, não é o signo solar, não é o signo lunar, e às vezes nem tem planetas. Então, esta informação permite-te realmente trazer ali uma luz sobre uma coisa, de outra forma te poderia passar despercebida. Então, acho que neste Excelente. PowerPoint já É podemos. isso, não é? E é uma Uhum. coisa muito importante, eu acho que no contexto atual há muito esta ideia de à procura do propósito e se calhar realmente este conhecimento associado a outros assuntos, não é? Associado também ao mapa todo, e tu provavelmente já vais reforçar isso a seguir, Lógico, não é? Que é sempre o claro. contexto, e já disseste anteriormente, e vai ser uma coisa que vais provavelmente reforçando à medida que vais partilhando, mas no contexto podes realmente dar clareza sobre uma proposta que está muitas vezes a ser vivida numa ideia mais inconsciente, não é? Claro. Todos estes processos, eu usei a metáfora de nós como elementos de uma empresa, eu acho que é muito semelhante aqui. Eu não posso olhar para a missão da empresa sem olhar primeiro para aquilo que eu tenho que fazer, para as minhas capacidades, para as minhas competências, para os meus recursos. Portanto, esta visão sistémica não nos deve afastar daquilo que é o nosso plano pessoal, obviamente. Eu diria que o nosso primeiro plano, o nosso primeiro nível de responsabilidade é connosco mesmos, É óbvio. mais, não é? Porque se não cumprirmos connosco, não adianta cumprir os outros, certo? Não é? Já vamos Então, com a perna, já vamos a mancar, entre aspas, né? Já não vamos completos, não é? Já não, a mancar nesse sentido, não é? lógico, Metafórico. nem tipo, o foco no individual para mim continua a ser muito importante. E eu, como todo o meu trabalho com as pessoas é muito a nível pessoal, individual, de desenvolvimento pessoal, digamos que este vem às vezes ajudar a perceber porque é que o pessoal não está a funcionar, porque se eu estiver muito desalinhada com o propósito da empresa, eu não vou conseguir desempenhar bem a tal função e muito menos contribuir para o propósito maior, não é?
Exatamente. Pronto, era só isso dizer que realmente tudo o resto no nosso mapa, todo o nosso percurso começa por ser individual. Às vezes o elevar um pouco o olhar, eu diria que é assim, o foco é no nosso percurso, nos nossos recursos, na nossa história, como tal e qual, ativar todo o nosso mapa, as 12 áreas do mapa, não é? Mas Exatamente. que de vez em quando é bom levantar os olhos da tarefa, levantar os olhos do foco em mim mesma para conseguir conectar-me com esse coletivo maior, que neste caso aqui do nosso mapa estamos a falar da família, na metáfora estaríamos a falar da empresa. Já agora vou aproveitar para te fazer esta pergunta, Carmen. Então, ajuda-me aqui a entender uma coisa. Imaginando que eu tenho um signo oculto, não é? Por exemplo, o Capricórnio. Vamos só dar aqui um exemplo, assim falaremos dele mais, assim, mais especificamente. Então, quer dizer que, de alguma forma, a minha família, no meu contexto familiar, a minha linha da sexualidade, de onde eu venho, precisa que haja alguém que cumpra o propósito de Capricórnio. Uhum. Haja essa integração de Capricórnio no propósito familiar. É esta a visão da astrologia, então. Sim, é quase como se na história, no imenso romance, não é? De não sei quantos volumes que cada um de nós carrega nas memórias da nossa família, há ali há uma energia que precisa de ser manifestada. Para entendermos isso melhor, Diogo, as regras continuam a ser as mesmas. Se é Capricórnio, vamos ter que ver Saturno, e Saturno tem, como sempre, mas na astrologia também tem um papel muito importante que se chama o mandato de Saturno. Obviamente que o Saturno, em que signo está, que casa, que aspectos faz, tudo isso, planetas que no exemplo que deste, que possam estar em Capricórnio, vão ajudar a descrever melhor os processos. Mas basicamente é isso. De alguma maneira, o teu sistema, em termos de compromisso de alma, digamos assim, o signo oculto diz qual foi o compromisso com que parte da história. É um bocadinho, ok, é sempre aquela dinâmica. Quem começa a estudar astrologia, pelo menos no princípio, depois rapidamente percebe que não. Vem muito focado no signo solar, né? Porque eu sou É a porta de Capricórnio, entrada, não é? É a porta né? de entrada. E mal se começa a estudar, começa a dizer, ei, afinal há aqui muito mais coisas. Ahm, e na história familiar também há muitas coisas a observar. Mas a tua missão principal, ou aquilo a que se chama, dentro da visão sistémica, a tua lealdade principal, é com aquela energia. É muito curioso reparar, por exemplo, que isto às vezes, esclarecer isto também é engraçado. Quem tem irmãos, por exemplo, não vamos ter todos o mesmo signo oculto, da mesma maneira que não temos mapas semelhantes, não é? São projetos diferentes. E o que é absolutamente que continua a deslumbrar-me é perceber a logística simplesmente divina de como é que se combina o teu propósito pessoal com esse capítulo, esse resgate que o teu sistema precisa que seja feito. É como fosse, Então, agora sim, vou dar uma metáfora aí, como fosse, por exemplo, imagina tem 3 irmãos, não é? Cada um desses irmãos vai resgatar uma parte da família diferente, provavelmente, não é? sim, sim. Até pode haver O coincidências, não é? Até histórico, pode haver, sabe-se lá, 2 irmãos que têm o mesmo signo oculto, se calhar, ou o mesmo, olha, mas sabes que nunca me aconteceu. Nunca mas vi, não estou a dizer em que não possa acontecer. Na verdade, nunca vi, por acaso. em probabilidade pode acontecer, mas deve ser muito complexo de acontecer, não é? Deve ser muito, muito pouco provável, não é? Mas é giro que cada um desses irmãos vai acabar por resgatar da família, nesta visão, não é? Uma parte, uma faceta, uma área, um assunto, um tema. Ok. Se calhar faz falta também lembrar que uma das regras da teoria dos sistemas, que é aplicada também ao sistema familiar e que está na base daquilo que as pessoas conhecem como constelações familiares,
é a questão de todos terem que ser vistos. Então, tu vais ter que encontrar, o teu sistema vai precisar de alguém que resgate o papel das vítimas, por exemplo, este exemplo é o mais. E muitas vezes na mesma O mesmo linha sistema? temporal, Ok, ok. no mesmo sistema e na mesma linha temporal, tens uma pessoa que vem alinhada com a lealdade ao resgate às vítimas do sistema. Quando eu digo sistema, é tipo vítimas de ações dentro do próprio sistema, ok? E podes encontrar na mesma linha temporal um irmão, uma irmã, que vem com a lealdade aos agressores do sistema, porque ambas as histórias precisam de ser vistas para poderem ser resgatadas. Porque um dos princípios é a da não exclusão. Então, isto às vezes, para alguns casos, e nós vamos ver em alguns signos, pode ser difícil de lidar a ideia. Eu acho que é um bocadinho comparável com quem olha para o assunto de forma mais leve, por exemplo, achar que um criminoso confesso não precisa de advogado. Sabes? É um bocadinho tipo, não é. Aqui não pode haver julgamentos de valor, porque se houve agressor e vítima dentro do sistema, ambos vão precisar de resgate para que essa dor deixe de permanecer e de fazer aquilo que, que acontece quando não tomamos consciência, que é os bloqueios, aquelas coisas que às vezes as pessoas não entendem. Mas eu já fiz tanta terapia, eu já fiz tanta coisa e não consigo que isto avance. E nós sabemos que tudo que nós não olhamos no nosso próprio inconsciente se torna uma armadilha e de igual forma no inconsciente familiar. Excelente, excelente observação. Mesmo, Carmen. Né? Muito obrigado pela tua partilha, porque eu acho que essa Nada. consciência é muito importante mesmo, da Claro. importância E repara, de os ver as níveis coisas de uma são. forma integrada. Não é? É a integração das questões, não é a exclusão de partes dela, não é? Nós, enquanto estudantes da astrologia, eu acho que das coisas mais importantes que a astrologia nos traz é essa constante afirmação de que nós precisamos de integrar as 12 áreas do nosso mapa, os 12 signos. Nunca estaremos sempre só a caminho quando rejeitamos um só. Rejeitamos um que seja, não é um só, um que seja, certo? O sistema familiar, e dentro da teoria dos sistemas, existe mesmo isso. Como é que pode funcionar uma empresa se eu decido cortar a comunicação, deixar de reconhecer um dos departamentos da empresa? Como é que funcionaria o nosso corpo como sistema? Porque o nosso corpo é um sistema, não é? Composto de partes diferentes. Se nós decidíssemos cortar a comunicação com um órgão, não é? E na nossa visão pessoal, individual, melhor dizendo, nada que está no nosso mapa pode ser excluído. Precisa de ser visto, consciencializado para poder alterar. Igual a regra para o sistema familiar. Excelente. Então vamos lá arregaçar aqui as mangas e perceber como é que nós calculamos Esse é o então e como é que nós chegamos ao signo oculto. Vamos lá descobrir esta fórmula, este método de cálculo, Carmen. Então, primeiro, regra mesmo muito importante. O signo oculto vai ser sempre diferente do signo ascendente, do signo solar e do signo lunar. Estes três nunca coincidem com o signo oculto, ok? Ok. Depois vamos usar uma tabelinha que está aí a Vamos ver então seguir, a tabelinha. exatamente. Vamos fazer o cálculo, vamos colocar aqui apenas os planetas, sem ponderações diferentes, ou seja, o Sol não vale mais do que Plutão ou vice-versa.
E vamos colocar nesta tabelinha, anotar apenas, não contamos, anotamos, ou podemos fazer só uma bolinha, no signo ascendente, apenas para sabermos que não vai poder haver essa coincidência. Depois de fazer este cálculo, ou seja, qual é a ideia? Vamos pôr aqui. E depois de fazer este cálculo, conforme o peso de cada uma das modalidades e de cada uma dos elementos, nós vamos perceber qual é o signo oculto. Ou os signos ocultos. Curiosamente, estou a olhar para o mapa que tenho aqui, uma consulta que preparei para dar para vai acontecer amanhã, que a pessoa tem 3 signos ocultos. Uau! Que, Meu portanto, pode Deus. acontecer até 3. Queres dar um Ah, exemplo? Não sei se de repente queres nos trazer aqui um exemplo só mais prático, Carmen. olha, posso usar este mapa que está aqui à minha frente. Já Ok? aproveitando. Está aqui. Na casa não foi propositado, estava aqui porque a mesa estava organizada. Ok, então vamos usar neste mapa, vamos pôr em carneiro, vamos pôr a lua. Ok, deixa-me pôr aqui, senão depois vamos pôr a lua. Ok, aqui a ideia é que tu Vá, montes aqui este gráfico numa folha, não é? Quem estiver aqui a assistir o vídeo que queira sim, seguir este exemplo e sim, calcular o seu signo oculto, faça aqui este exatamente. gráfico, esta tabela, e agora, Ok. por exemplo, se eu tiver a Lua em Carneiro, chega ali e se desenha ali, ou mete ali um, ou desenha a Lua ali no sítio onde diz Carneiro. Convém que desenhe a lua, porque se puser um, É depois não vai melhor. saber. Se Vai calhar é melhor, saber. exatamente. Graficamente é mais fácil. Então, a seguir temos Leão. Vamos em Leão, neste caso, não tenho nada, e em Sagitário tenho Neptuno. Aqui é que eu posso pôr um e mais um. Portanto, nesta linha, na primeira linha, na linha de Do fogo, fogo, eu vou exatamente. colocar no final 3. Boa. Na segunda linha de terra temos Capricórnio, temos o Sol. Temos touro, temos Saturno. E em Virgem temos Plutão. Estava só a ver porque aqui não estava a ver se. Ok. Então, nesta linha, na linha que corresponde ao peso de Terra, vamos ter 3 planetas. Ok. Na linha de ar, balança, colocamos Urano, Aquário, nada, e Gêmeos, nada. Então, na linha de ar, vamos colocar 1. E na linha de água, em Caranguejo, nada. Em, em Escorpião, temos ok, Marte, Vênus, Júpiter. E em Peixes, nada. Então, nesta linha, temos 3, certo? Exatamente. Então, aqui já vamos ver que já temos aqui uma coisa complicada, que temos 3, 3, 1, 3. Vamos ver o que é que nos dá o resto. Então, para já, estamos a excluir o ar, certo? Porque não vai Exatamente. O contar ar contou o um, não signo, vale. Pronto, o ficou um signo pouquinho do ar oculto, não aqui, não é? vai coincidir aqui. Então, na primeira coluna, temos 2, 3. Na segunda coluna, temos 4. E na terceira coluna, temos 3. Ok. Só uma dica. Isto era óbvio, mas a soma da contagem aqui no total da combinação do Exatamente. um e do outro tem que dar sempre 10, né? Tem que dar 10, porque estamos a contar 10 planetas. É sempre bom Exatamente. olhar, às vezes, não correr esse risco. E está certo, ok. Então temos aqui que em termos de na linha do cardinal. Então, os resultados eu vou dizer quais são, até porque tenho aqui o. Temos Escorpião, que é o água
que tem 3 e é. Deixa ver se eu agora, porque eu não preparei este modelo Este antes, momento eu não está a ser gaguejo, feito todo de improviso, então temos de deixar aqui se não não é? gaguejo demais. Ok, temos touro. Eu acho que, pois, é isso. Ele vai nos dar, por causa da primeira linha ter o Sol e a Lua, vai nos dar aqui na modalidade fixo, vai buscar os 3 signos da modalidade fixa. Exatamente. Ok? Então é Porque isso. vai Só reforçar, só considerar reforçar aquilo que acabar. Exatamente. por E a reforçar isso 4, que tu disseste há pouco. Que nunca pode ter o 4 Sol, o signo nunca pode é o ser. peso Yeah. maior. Ok? E isso, e nunca pode ter o signo, perdão, do Sol, da Lua e do ascendente. Então esse aí exclui-se e Exatamente. não pode ser esses. Dos Não, outros a e seguir, como vai ser quais aqui é que se pontua mais a seguir. o desempate em termos de maior peso dá-nos aqui na coluna de fixo, vamos escolher os 3 signos de fixo, porque na verdade nenhum deles vai ter, Preponderância. porque depois temos os outros 3 empatados, ok? Então este até Boa. acabou por ser, por acaso, um bom exemplo. Às vezes não é tão simples assim, é preciso olhar bem e usar alguma lógica. Mas aqui era isto, porque é que vamos buscar 3? Porque eu vou à coluna de fixo, é maior. Então eu vou ter que ver dentro dos elementos qual deles tem mais ponderação. Aqui não dá porque têm todos 3. Então vou ter que escolher os 3. Ok? Maravilha. Imaginando que de repente está aqui uma pessoa que está a fazer este exercício e o Carmen está com alguma dúvida. Ela pode dar uma forma enviar-te uma mensagem, tu se calhar podes, Claro, com o claro, tempo. sim. Sim. Boa. Com certeza. E então, principalmente nestes casos que dá 2 ou 3, é a minha experiência, se cada vez que ensino isto, é que a pessoa fica um bocadinho na dúvida, não parece tão óbvio. Com certeza, não me custa nada, não prometo resposta imediata, como é óbvio, Express, porque às não vezes não é é? possível, Tem que ter calma. não é um serviço automático. Plutão tem aquário, mas ainda não chegou a esse nível aqui por casa, mas responderei com certeza, desde que as pessoas, é evidente, podem mandar mensagem a qualquer uma das formas de contacto, precisam de me enviar os dados corretos para eu poder observar, ver o cálculo e com certeza. Depois, Ok, por boa. exemplo, este exemplo foi muito bom, porque sendo os 3 signos ocultos, e ao bocadinho estive a olhar para isto, obviamente que e porque estes têm sido também signos muito trabalhados nos últimos tempos. Repara, esta consulta ainda não aconteceu. Eu ainda não sei quais são os temas que vão aparecer. Que bem. Mas, obviamente, porque temos Saturno em touro, se, se recordarem o que eu disse, e depois temos muitos planetas em escorpião. Então, este eixo vai ser muito importante. Com certeza, lá está, nem é o Sol, nem é a Lua, nem o ascendente, mas este texto tenho a certeza que depois eu vou deixar nos comentários quando o vídeo for Olha, publicado, se o meu feeling de que os assuntos vão chegar muito do eixo touro-escorpião está certo ou não. E com estes pronto. lances todos em touro, creio muito que sim. É muito Em provável termos mesmo que vai marcar a próxima. Em termos astrogenealógicos, porque a consulta não é da astrogenealogia, mas eu vou sempre ver os signos ocultos porque me ajuda a perceber melhor. Em termos de astrogenealógicos, obviamente que independentemente do momento e do Urano e Júpiter e tudo em touro, eu olharia sempre muito para touro porque está lá Saturno. E Saturno é a voz, no sistema é aquela voz, como no nosso sistema individual, é a voz que nos dita o que é que nós temos que fazer, não é? E onde às vezes, onde nós nem sempre entendemos bem o que é que ele quer dizer. Ficamos, olha, se vocês quiserem que a Carmen fale de Saturno na astrologia sistémica, na astrogenealogia, deixem nos comentários. Vamos Ok, ver o take 3 ok. ver de Saturno. Então, vamos lá explorar um bocadinho mais, não é? Os signos ocultos agora, provavelmente não sei se vamos conseguir falar de todos,
Vamos destacar aqui uns 3, 4, aqueles se calhar. Ok. Vamos começar pelo touro. Olha, pegando que no teu exemplo, porque o carneiro é sempre o carneiro, começa sempre pelo carneiro. Começa Hoje vamos sempre pelo começar carneiro, é verdade, hoje é vamos verdade. começar pelo touro, para ser um pouco Olha, diferentes. relembrando de que a astrogenealogia é uma perspectiva específica, sistémica, mas sempre com a linguagem simbólica, tal como aconteceu no vídeo sobre o signo ascendente. Touro não vai assumir outro significado que não aquele que nós conhecemos, ok? Então, as pessoas o que vai mudar aqui é perceber, vamos lá pensar, qual é a simbologia mais fundamental de Touro? A subsistência, a ligação com a matéria, não é? A ligação com a matéria física, com a matéria do dinheiro, todas essas questões. Então, quando o sistema quando temos signos ocultos em signos de terra, o tema da subsistência, da sobrevivência, é muito importante. Os temas de terra. Né? Se é touro, é realmente o teu sistema precisa que alguém garanta que estamos mais afastados da escassez, né? Eu dei-me sempre esta imagem daquele filme clássico do E Tudo o Vento Levou. Há uma cena que a heroína que é de uma família muito abastada e com a guerra civil nos Estados Unidos, passa pela miséria por ter que trabalhar junto com os escravos, aqueles dramas todos. Mas há uma cena que é muito exemplifica muito bem a força da determinação do sistema, de quando fica ali um trauma, quando há uma força traumática ou emocional muito forte, que é uma altura em que se vê ela a mexer na terra, assim, uma imagem muito hollywoodesca, anos 50, né? E que ela faz assim, tipo, uma jura e diz, naquele desespero, naquela força, tipo, nunca mais, nem eu, nem os meus descendentes, havemos de passar fome. É um Isso decreto. é um decreto. Sim, e os decretos muitas vezes são tão cegos pela trauma daquele momento que podem funcionar como impedimento. Então, eu não tenho, mas ok. Um signo oculto de terra, touro, a pessoa pode, no seu propósito de precisar de experimentar uma atividade profissional mais liberal, por exemplo, mas tem um signo oculto de terra. Então ela vai bloquear-se constantemente. Às tantas fica num emprego que lhe paga o ordenado mínimo, quando ela poderia ser feliz e próspera numa coisa mais criativa, mais pessoal, e ela não consegue avançar porque há esse decreto. Claro. Então, perceber isso ajuda a pessoa a fazer essa mudança. Sendo que, depois vai depender do mapa, quando eu preciso de respeitar o signo oculto, eu também tenho que ver como é que eu posso fazer sem me tornar escrava, neste caso aqui de touro, né? Tipo, se o meu sistema passou por este trauma de fome, como é que eu posso assegurar às minhas células de memória de que isso já não vai acontecer e, portanto, que eu tenho agora outra hipótese, tenho outros caminhos que não tinha. Fez sentido? Claramente. É exatamente Pronto. isso. Então, por um lado, a missão, de uma forma, o sistema só para ver se eu percebi, o sistema está a precisar de alguém que valorize a matéria, mas que não se apega à matéria, de uma forma, não é? Que não se estagne na matéria, não é? Não se estagne na questão. Diogo, seria sempre o que tu dirias, com certeza, sobre qualquer posicionamento em touro. É provável, Temos então um que o Saturno em honrar, touro, não é? não Um é? Saturno em touro Temos que precisa. honrar a matéria sem ser
escravo dela, certo? Mas temos que Claro. honrar. E nós sabemos que eu acho que em Portugal este é um tema muito. Por exemplo, quando eu falo dos nódulos o nódulo norte em terra, em touro, quase sempre surge essa questão. Quando a pessoa percebe que tem a ver com o seu propósito de alma, honrar a matéria, porque se a minha família passou fome, e touro tem muito a ver com isso, né? Se faltou esse, essa manifestação de vida, de alguma forma é importante que eu possa olhar para a matéria no ponto de equilíbrio, nem pelo não quero, nem no é só isto que eu quero. Então, Claro. se o signo Também oculto acredito. for, agora podemos ir pelos, mais ou menos pelos elementos, não é? Se for virgem, também tem a ver com questões materiais, mas é mais, quase sempre, o sistema precisa de alguém que resgate, quase sempre traz uma coisa de honrar também o elemento terra, mas aqui não é dos signos ocultos mais fáceis, não parece, mas é daqueles difíceis, eu acho. Da pessoa perceber como é que vai cumprir. Porque sabes, não sei se concordas comigo, Diogo, mas eu acho que Virgem, quando nós vemos Virgem de uma forma assim mais distraída, a organização é não sei o quê, é crítica e tal, mas há um sentido mais profundo em Virgem. É preciso lembrar que Virgem faz parte do eixo com peixe. Então há uma coisa mais, quase sempre, dependendo mas em muitos casos que vi, o signo oculto em Virgem vai, de alguma forma, a pessoa precisar de trazer algum sentido de sacrifício, uma espécie de uma purificação, porque Virgem também é isso, não é? Uma purificação de algo. Virgem é daqueles que eu olho com muita atenção para não ser leviana na forma como passa a mensagem. Claro. Mas existe quase sempre uma. Vou dar um exemplo. Hoje em dia, este exemplo não faria muito sentido, mas acho que assim é fácil de entender. Ainda vi casos desses. Imagina, muitas famílias e em muitas religiões religiões nos dias de hoje, há o sistema escolhe um dos elementos para seguir a vida religiosa. É quase como se o sistema dissesse assim: nós entregamos ao divino este elemento como um sagrado ofício, não é? Sabes, essa coisa assim. Sacrifício, não é? O, no nosso caso, aqui no Ocidente, na nossa cultura, é preciso, mediante o resto do mapa e a pessoa à nossa frente, ver qual é a melhor maneira de fazer isso, sendo que eu não estou a sugerir que toda a gente tenha um signo oculto virgem, se, se dedica à vida de mosteiro ou de convento, não é? Mas há ali qualquer coisa que precisamos de ver. E Capricórnio, o teu exemplo que deste há pouco, é como se o sistema precisasse que alguém resgate o que é de Capricórnio, o respeito, o estatuto social, não é? Aquela coisa da pessoa que se venera, que é respeitável, então também não é dos signos ocultos mais fáceis, porque vai sempre, Não, vai depender do não dá mapa para ser dele. leviano, não é? Com Capricórnio não dá para ser leviano. Não, Nunca. não. Então Muito queres dar bem. outro, queres Se fazer calhar vamos começar outro? pelos, se calhar, vamos começar por dentro dos signos de fogo, assim, saltitando os signos de fogo, se calhar é uma boa Ok, ideia, não achas, Carmen? Rapidamente nós boa. conseguimos assim, tocar nos 12. Carneiro precisa de trazer, o sistema precisa que a energia de defesa de Carneiro, o propósito de Carneiro, que é romper, que é ter a coragem de fazer algo, precisa dessa assertividade, talvez porque tenha havido algum trauma relacionado com a falta de energia de Marte na família, né? Uma família que se viu
de alguma forma, por exemplo, invadida por algo, porque não houve um Marte ali a dizer não, não, está aqui, o limite, isto é nosso, pode, pode precisar disso. Hoje em dia não estou a falar de um Marte necessariamente de espada na mão, mas a coragem de fazer alguma coisa diferente. Nunca ninguém da minha família estudou não sei o quê. Esse pioneirismo pode ser de muitas formas. O resto do mapa vai indicar Leão, o signo oculto de Leão. Tem muito a ver com Capricórnio, na medida em que eu acho que quer Capricórnio, quer Leão, são duas formas de notoriedade diferentes, mas também é a necessidade de resgatar algum brilho, alguma a tal história de- da pessoa que cantava muito bem e que era toda a gente ali à volta conhecia, mas alguma coisa correu mal, sabes? É muito, tem a ver com a energia de leão, não é? Como é que tu honras a energia de leão? Oferecendo alegria aos outros. Porque o artista é isso que faz. O artista traz à nossa. O cantor, né? O artista de palco traz à nossa vida essa alegria, essa possibilidade de olharmos para outras dinâmicas. E Sagitário pode ter também um bocadinho com a parte religiosa, mas de outra forma. Mas eu tenho visto em muitos casos muita conexão com histórias de imigração, naturalmente, porque somos um povo que imigra, Claro. né? Somos e porque peixe, que é a energia simbólica de Portugal, né? Também é governado por Júpiter. A nossa história está muito conectada com a energia de Sagitário. O ir, o viajar, a missão. É que uma família dissesse assim: nós precisamos de alguém que vá ver o mundo. Vai ver o mundo e depois conta-nos como é Manda um que é. postal, não é? Manda um postal lá onde tu estiveres. Estamos muito cansados de estar aqui sempre neste lugar. Vai lá ver o mundo, expande o nosso nome, expande a nossa história. E a seguir temos o quê? Que já foi Terra, Fogo, Podemos ir aos Ar. gêmeos agora, não é? Vamos ao ar. Ok. Gêmeos, a família precisa de um porta-voz. É a melhor forma de eu dizer isto. Ok? Mais uma vez, isto pode ser feito a níveis. Já vi mapas em que isto até já está a ser cumprido. Tipo, nas reuniões de família sou sempre eu que faço os brindes, que conto as histórias, que de alguma maneira, porque ar, os signos de ar têm a ver com as várias formas de relação. Gêmeos, a relação mais próxima, a balança, a relação com o que é um bocadinho do outro lado e aquário com o que é no coletivo, não é? Então, entre gêmeos e balança são, tipo, é o porta-voz é gêmeos, balança é o relações públicas, certo? Como as empresas também têm relações públicas, precisa de alguém que recupere o nosso bom nome. Que, no fundo, as relações públicas tentam manter, quando não foi possível, recuperar o bom nome. Aqui, na questão sistémica, será quase sempre o recuperar o bom nome. Portanto, a família precisa que, de alguma maneira, eu respeite a energia de balança, a diplomacia, a harmonia, para que isso possa acontecer. Aquário. Aquário, na visão sistémica, vai sempre falar dos que vêm quebrar os padrões, as chamadas ovelhas negras, que vêm quebrar os padrões que precisam de ser quebrados. Portanto, a família talvez tenha carregado demasiado padrões muito rígidos, muito capricornianos, e agora precisa de alguém que imagina, por exemplo, um sistema familiar que tenha causado algum sofrimento, que tenha vivido algum sofrimento uh, por, por estar muito conectado com estruturas sociais muito fixas.
um exemplo que me está a surgir. Há um bocadinho falei do E Tudo o Vento Levou, por exemplo, a estrutura esclavagista, que é uma coisa muito capricorniana, não é? É quase como, imagina que o meu sistema estava muito conectado com isso, e isso trouxe sofrimento, trouxe traumas, injustiças, e então agora o meu sistema precisa que eu venha revolucionar isso tudo para de alguma forma aliviar esse trauma e ressignificar esse trauma. Faz sentido? Por Faz-me. exemplo, estava a pensar, por exemplo, a Associação por exemplo, de Defesa das Minorias, não é? Por exemplo, no Aquário, olha, vou associar-me a defender os mais fracos, ou os que não se conseguem Exatamente. defender Sim, minorias, sim, não é? sim, Que é uma ideia sim, muito sim, essa da aquariana. sim. Porque repara, qualquer injustiça, qualquer dor que nós individualmente ou coletivamente causemos ao outro, resulta em trauma também para Ela quem volta, perpetua o ato, não não é? é? Vai para um lado, mas também volta para o outro. É muito confortável ao nível da personalidade manter certas, por exemplo, ok, o exemplo do esclavagismo parece-me que é fácil de olhar para ele e perceber, mas a nível mais profundo do sistema como alma coletiva traz dor, porque essas injustiças sempre vão trazer ali, porque a família era muito capricorniana e alguém se apaixonou pela escrava e depois, né, essas histórias todas. Então é isso. Hoje em dia já não será tão preciso, pelo menos de uma forma tão literal, ser anti-esclavagista, mas pode fazê-lo, como disseste, na defesa das minorias, em associações de apoio. Infelizmente, eu digo não é tão literal, mas sabemos que também ainda não é tão Uhum. impossível, não é? Cada vez está a crescer mais, não é? Esses efeitos, infelizmente. E Então há caranguejo, muitas formas de corresponder a este aquário. mesmo. Caranguejo. A família precisa de alguém que preserve as memórias de caranguejo, não é? Que faça de alguma forma esse trabalho de recolher, de guardar, de ser também uma espécie de porto-abrigo. É muito comum encontrar pessoas com signo oculto de caranguejo, que são aquelas que às vezes são as menos prováveis, mas são aquelas que organizam as festas de família, nem são a que têm a casa maior, nem sabes, mas às vezes são as que sentem que a família Tem que se precisa juntar. de algum antídoto. Cada signo é um antídoto do que está no oposto, não é? Capricórnio é um antídoto de caranguejo, caranguejo é um antídoto de Capricórnio. Então, se calhar, houve muito foco no exterior no sistema e agora o sistema precisa que alguém olhe mais para dentro e olhe mais para os laços familiares, para aquilo que é caranguejo, não só na forma mais física. Escorpião, Escorpião. já sabemos, escorpião. Basicamente tem muito a ver e tem sempre a ver com segredos, sempre. E é muito conectado, vai depender muito do que está lá em escorpião, muito conectado com perdas dolorosas para o sistema. Muitas vezes está associado a crianças que partiram cedo demais ou alguma morte traumática, né? Porque, ok, o sistema coletivamente, a morte faz parte, mas algumas são mais traumáticas do que outras, né? E então aqui tem a ver com o resgate das mortes traumáticas. E, pois, é o signo que está mais associado às vítimas do sistema, ao alívio da dor das vítimas do sistema. Portanto, também há uma missão Intenso. intensa. E como tudo em peixe, que pode ser tão bonito, eu sou uma apaixonada do signo de peixe, até porque a vida me
trouxe duas pessoas muito importantes na minha vida de signo de peixes. E portanto eu vejo sempre peixe pelo aquilo mais maravilhoso que pode ser, mas também tenho muita consciência do quão armadilhado é o paraíso de peixe, não é? Porque é onde tu conectas com o divino, mas também é onde te perdes completamente. É onde tu te conectas com tudo, mas também é onde te afogas completamente, certo? Essa é a O dualidade de peixe. 880, não é? O 880, não é de peixe. Nem o 880, eu diria que é mais escorpião, é mesmo tipo, podes ter, não é 8, é menos 80 ou mais 80. É ainda mais distante, não é? Tipo, então é quando me aparece o signo oculto de peixe, é preciso, e o meu processo de pensamento é mesmo como onde ir buscar aqui no mapa o apoio para a pessoa fazer este papel de resgate dos que sofrem, sem sofrer também, sem o sacrifício que o peixe muitas vezes, sem esse sacrifício cego que encontramos muitas vezes em peixe, não é? Mas é isso, acho que fizemos todos, Voltamos certo? aos signos. Já agora, Carmen, para nós encerrarmos, eu estava a pensar, seria interessante nós fazermos, por exemplo, um ascendente e um signo oculto para ver a diferença, por exemplo. Não sei se queres, de repente, lembras-te de um exemplo aí que possas dar, olha, por exemplo, porque é a função e a missão, só para nós encerrarmos esta partilha, mas só um Uhum. exemplo sobre isso, que seja pertinente para ti partilhar. Estava a ver se eu me lembrava de um exemplo. Eu não vou usar este mapa porque eu não conheço a pessoa, portanto não vou poder Claro. apoiar. Ok. Mas vou dar um exemplo que eu já falei no outro signo, portanto já não estou a desvendar nada de novo. Eu tenho um exemplo curioso que é o meu próprio, que é eu tenho ascendente virgem, portanto a minha função é virgem e o meu propósito é peixe, porque o meu signo oculto é peixe. Ok. Como te disse, no meu caso, a vida, ainda antes de eu ter esta consciência, já me estava a fazer olhar muito para o signo de peixe. Mas aqui, então, eu vivo esse exemplo de como cumprir a missão de peixe, que é estar lá para quem sofre, não é? Mas não me deixar, aqui o Virgem ajuda a pôr estes limites, certo? De, então eu vivo muito esta, parece que estou sempre ali no meio do, não posso cair muito para peixe, porque senão lá vou eu lá para baixo, e afogo-me, não posso cair Menos muito para vir, 80. né? Mas na verdade, por exemplo, até eu tomar consciência, isto agora é mais fácil, o que é que acontecia no meu sistema? A Carmen era o, aquela a pessoa da família que servia, agora está-me a faltar o termo, mas aquele número de telefone para quem tu ligas para tudo. O Aconteceu uma SOS, tragédia, plantão. ligas para a Carmen. Precisas de ir comprar cenouras, ligas para a Carmen. É preciso, ah, fa- sabes, É da tipo, bombeira. Era da bombeira da família, basicamente. completamente, mas era tipo, aquela. Tu não és do tempo das páginas amarelas, imagino eu, mas Ai, não havia. sou. Não é? Sou, sim, senhor. Aí eu estou. Eu estou. Havia aquelas páginas que tinham tipo os números principais, não é? Tu tinhas a polícia. Neste caso, na minha família, essa página era só o meu número de telefone. Família, polícia, Carmen, Fogo! bombeiros, Ligar Carmen. Carmen. Inundação, ligar Carmen. Necessidade. Pronto. Ok. E isso Virgem. realmente afastava-me de peixe no sentido de que me desgastava tanto, né, que eu não conseguia realmente. Até porque a minha missão no sistema não é apenas a minha missão. No meu caso, porque eu tenho Saturno em peixe. Então eu realmente preciso de repara, era muito fácil para mim sucumbir
esta coisa cega de cumprir a função, porque eu sou caranguejo, não é? Então, ganhar consciência de qual é o meu verdadeiro papel aqui, e sendo que em peixe não há egoísmo, não pode haver, não existe. Então, para eu não viver exclusivamente o meu papel familiar, o meu signo oculto dizia-me: não tens que olhar para a quem é que queres servir, se é só à tua família. E é este balanço. Há casos mais, quer dizer, no meu caso, este balanço estaria sempre lá presente por causa do ascendente. Dá-me um exemplo só para. Não, por exemplo, vamos ilustrar assim olha, por exemplo, a pessoa tem um ascendente em touro, vamos pensar, ou vamos Ok? pegar um mais extremo. Tem o ascendente em carneiro, para ser uma coisa mais direta, e tem o signo oculto de Capricórnio, imaginando. Ok. Fácil. Essa é fácil. Essa pessoa vai ter que arriscar um caminho profissional, ahm, dentro de alguma consistência que Capricórnio precisa, mas de fazer algo diferente. Estás a ver? Tipo, sempre fomos advogados. E eu vou ter que ser a primeira arquiteta da família, ou o Só para primeiro rascar, político só da para fazer diferente. família. Nem, sim, tem que ser. Porquê? Porque vai ter que respeitar Carneiro no sentido de vai ter que levar algum dinamismo. Por acaso, o exemplo do advogado, se calhar, dava mais jeito ao contrário. Sempre fomos, sempre fomos donos de terra, sempre estivemos ligados à terra, temos, não sei, propriedades, não sei onde. E eu que tenho o ascendente, a função em Carneiro e o signo oculto em Capricórnio, vou hum, manter essa respeitabilidade da família, mas, por exemplo, na vida política, sabes? Na vida política não partidária, política. E se calhar vou ser uma figura respeitável, um juiz, um, Claro. até mesmo um político dentro da questão de vou ser o presidente da junta, ou o Sim, bom, presidente da certo. Câmara, porque são coisas que Capricórnio olha e diz: sim, a Parabéns. gente precisava desse que olhassem para nós dessa maneira. Claro. Mas Olha, poderíamos, Diogo, encontrar milhares de combinações. Porque é uma coisa que a astrologia nos está sempre a mostrar, não é? claro. São tantas Há milhares de combinações combinações. possíveis. E se vocês quiserem descobrir mais combinações ou mais sobre o trabalho da querida Carmen, onde é que vocês, qual é o Instagram, onde é que vocês têm que estar? Vocês têm que ter o Instagram da Carmen, que é assim, ultra fácil de dar, que é carmenferreira.astrologia. Vocês vêm cá, subscrevem o Instagram da Carmen e seguem o trabalho da Carmen, não é? Porque a Carmen está a fazer vários eventos, várias coisas interessantes. A Carmen está no Porto ou em Gaia, onde é Porto, não é, Porto, Carmen? Porto, Porto. Porto, então também faz eventos presenciais. Se vocês estão aí na Zona Norte, por favor, vão. Se vocês gostam desta visão da astrologia sistémica ou astrologia, tem aqui a Carmen de referência, não é? Para vocês ressoarem e darem continuidade, porque mais interessante do que. Sem dúvida que este hoje já foi uma ótima introdução, mas muito mais interessante é explorar caso a caso, parte a parte. É isso. A ideia aqui é podermos divulgar alguma coisa e até trazer alguma reflexão, mas cada mapa tem que ser visto como Caso a sempre, caso. né? Em função de tudo o resto. É muito difícil aqui, nem que fizéssemos muitas horas disto, era muito difícil esgotar as possibilidades. Eu acho que não há Mas nada hoje acho como. que já foi espetacular, porque já percebemos que a Yeah. astrologia, por exemplo, para algumas pessoas que vão ver este vídeo, pode ser uma forma de encontrar ou de um entendimento, uma consciência, não é? Para alguma coisa que se calhar até então hum, está a passar de uma forma desapercebida e pode ser que através desta visão do seu mapa possa encontrar até mais consciência. Carmen, é sempre um gosto ter aqui, muito, Foi muito muito prazer. bom. Espero que tenhas, Obrigada. foi muito interessante mais uma vez. E a ti que chegaste Obrigada. connosco até ao fim, quero-te agradecer, Carmen. A ti que ficaste connosco, vieste cá outra vez partilhar o teu conhecimento, e a ti que ficaste connosco até ao fim,
antes de ir embora, subscreve o canal, sobe o vídeo, está lá um botão de subscrever, faz parte da comunidade dos Escola de Astrologia, não pagas, e junta estes amantes da astrologia, que nós estamos aí a crescer e a cada vez levar mais conteúdo, mais conteúdo astrológico e expandir, acho eu, a consciência para outros patamares. Um grande abraço a ti, Carmen. Um grande abraço a ti que nos Obrigada, estás a Diogo, ver. para ti também. Tenha um excelente Até dia breve e então. até breve. Até o próximo vídeo.